Fala aí, Alessandro. Fala aí, Kennedy. Tudo bem com vocês? Bom, voltei então para responder a- a- ao vídeo, né, que vocês gravaram falando sobre as frutas, né? Desculpe a demora, né, e agradeço aí de vocês ter disposto aí do seu tempo para responder a pergunta que eu fiz. E trata-se realmente de uma questão muito importante. Vai muito além de uma mera curiosidade a respeito das frutas, a respeito da natureza, né? Mas isso, na verdade, arremete para as nossas origens. Tem a ver realmente com as questões de quem realmente nós somos, né? De onde nós viemos e que esperança nós podemos ter para o futuro. Então, essa questão específica que a gente está tratando aqui a respeito das frutas, na verdade, ela tem relação com questões muito mais profundas que nos interessa saber, né? Nós, na verdade, estamos querendo aqui descobrir evidências, se há alguma evidência da existência de um criador inteligente, como a Bíblia diz que existe um criador inteligente, tantas pessoas que a gente conhece que afirmam isso, né? Então, nós estamos aqui em busca de pistas, de algum indício disso, né? E daí então que eu apresentei aí essa questão das frutas com a pergunta, né? De onde elas se originaram? Né? Então a pergunta foi como que elas foram elaboradas, como elas se desenvolveram, na verdade, né? Alguém vai dizer assim, ué, se desenvolveram através da evolução. Sim, tudo bem, sem problemas, né? Mas assim, por que elas surgiram? Então, essa é a pergunta. Não é nem tanto assim como elas surgiram. É importante também a gente saber como, né? Mas é uma pergunta que talvez a ciência nem sempre vai responder, que é por quê? Ela responde como, né? Mas assim, o sentido, nós queremos realmente entender o sentido disso, né? Então nós temos ao nosso redor uma variedade de milhares e milhares de frutas, legumes, cereais, né? E qual é a impressão que eu tive? Não sei se você também já teve essa impressão. Uma impressão até muito óbvia que nós temos é que elas parecem ter sido elaboradas com um objetivo específico de servir de alimento para os humanos. Essa é a impressão que a gente tem. E, bom, eu particularmente acho que isso está na cara, né? Você observando a natureza delas, o fato de serem nutritivas, né? Servindo assim de combustível para manutenção da nossa vida, da nossa saúde. Também características adicionais como a beleza, as cores, os variados sabores deliciosos, né? Então isso tudo realmente faz a gente se perguntar, mas por que elas são assim? Por que elas são saborosas? Por que elas parecem que são realmente ideais? De fato são, né? Ideais para não só para a nossa alimentação, mas também nos dá prazer. É muito bom, né? Você está reunido com os amigos na mesa, com os familiares, para usufruir de um almoço, um café da manhã, repleto de frutas diversas, né? Então, a pergunta é, no seu dia a dia, você ao sentar na mesa com a sua família, você olha assim, você se pergunta a respeito? Ou você vai só comendo, sai da mesa e não reflete em nada disso, né? Bom, qual é a questão, qual é a pergunta que a gente precisa se fazer, né? É essa que eu mencionei. Afinal, por que elas estão ali? Qual é o sentido disso? Por que elas parecem que foram bem projetadas, né? De uma forma muito inteligente, muito bem elaborada e para servir a esse objetivo, porque de fato é isso que elas para isso que parece que elas foram elaboradas, né? Tá na cara isso, dá para perceber, né? No caso com objetivo específico, com um propósito específico de servir de alimento para os humanos. Aí alguém vai dizer, não, talvez o Kennedy vai dizer, não existe propósito, não existe objetivo algum, é por acaso que elas são belas, saborosas e nutritivas. Será que é razoável concluir que é apenas por acaso que elas
São saborosas, belas, atraentes e nutritivas? Será que é por acaso? Alessandro, eu vou comentar aqui um trecho do seu vídeo. O link do seu vídeo, para quem não assistiu, está aqui na descrição. A partir do minuto 7, você faz a seguinte declaração. Ó. Não é verdade essa história que dizem que parece que as frutas foram projetadas com o objetivo de servir de alimento para os humanos. Aí você acrescentou, se há alguém que fez as frutas, esse alguém somos nós mesmos. Alessandro, o que você quis dizer com isso? Se há alguém que fez as frutas, esse alguém somos nós mesmos. Bom, antes de comentar essa declaração que você fez, eu fiz questão de apresentar para vocês alguns exemplares, né, dentre as milhares e milhares de espécies de fruta que estão aí. Eu trouxe aqui algumas para você observar. Preste atenção no desenho delas, como que parece que foram desenhadas, muito bem projetadas, né? Diversos aspectos dela com o objetivo de torná-la o que realmente elas são, né? Um produto ideal para a manutenção da vida da espécie humana. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Então, a pergunta que nos vem à mente é o seguinte, como pôde moléculas que se batiam aleatoriamente ao acaso terem produzido sozinhas, sem nenhuma direção inteligente, né? Uma fruta como essa. Olha essa maçã, gente. Uma coisa que eu quero que vocês reparem, então, nós temos várias características aqui para observar, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, nas próximas frutas eu vou demonstrar isso, é como que elas já vêm com uma embalagem pronta, né? A casca dela é como se fosse uma embalagem que protege o conteúdo, a polpa de dentro, né? No caso da maçã, né, essa embalagem ela como que preserva, limpa, né, intacta a polpa, o conteúdo de dentro, né? Olha só que coisa mais linda, gente, né? Alguém vai dizer assim, Carlos, você é induzido pelo viés de confirmação, você quer atribuir tudo a Deus, é porque você é uma pessoa religiosa, então você tem essa tendência. Olha, eu não quero me guiar por viés de confirmação, por inclinações pré-concebidas. Eu preciso fazer como a ciência, eu preciso ir para onde as evidências estão me conduzindo, não importa aonde elas me levam, né? Olha só que interessante, gente. Essa daqui é a mexerica. Olha, é fantástico a maneira como foi desenvolvida, né? Pensada a casca que a protege, né, por dentro. Olha só, vou até fazer uma demonstração aqui, embora todo mundo já conheça, né? Olha que prático, como estão muito bem organizadas aqui dentro, né? Os gomos dela, olha só que coisa mais prática, gente. Olha que interessante. Opa! Olha isso. Espetacular. Eu acho incrível também, aqui por dentro dela, como que o suco dela, né, tá bem organizado, bem distribuído dentro de pequenas garrafinhas. Olha só. Tá vendo? Pequenas garrafinhas de suco por dentro. Muito bem organizado aqui. Então a gente percebe o capricho, né, cara? Como realmente existe um capricho por detrás disso. Olha só essa daqui, ó. Olha que coisa linda, né? O morango. Só lembrando aqui um detalhe, nem tudo na natureza existe ou está ali daquela forma porque foi pensado, foi projetado por um ser inteligente, está ali por um propósito. Não, nem tudo. Então, por exemplo, aquele meteoro que acabou de cair ali no céu não foi necessariamente projetado e direcionado por uma mente inteligente, né? Um pedaço de pedra que eu encontro no meio do caminho também não. Mas existe outras coisas que você percebe que já foram desenvolvidas, né, com uma intenção por detrás. Dá para perceber facilmente isso, né? Eu poderia citar alguns exemplos aqui de coisas que dá para você perceber que foi feito com um propósito específico, né?
Mas daqui a pouco eu comento. Vamos nos concentrar, né, primeiro nas frutas. Olha só, né? Então aqui um exemplar aqui de um morango. Olha que incrível, gente. Que características a gente poderia mencionar das frutas, né? O capricho, né? Você pode ver que foram feitas de forma muito bem caprichadas, né? Olha só, as cores, né? Os sabores. Uma coisa também uma outra característica que a gente percebe, não só em muitas frutas, né? Mas no corpo humano, em diversos outros projetos na natureza, é a perfeição. Aí você vai dizer, não, Carlos, não existe nada, o Kennedy já vai dizer, não existe nada perfeito no universo. Olha, o que a gente quer dizer com a palavra perfeito, né? Realmente, existem algumas coisas que pode estar sujeito a algum problema genético, né? Mas eu estou dizendo assim, o projeto em si, né? Você nota que ele é perfeito, né? Não só no que diz respeito a frutas que foram aprimoradas pela agricultura, né, ao longo dos anos, mas também há milhares de outras frutas que vieram da natureza prontas, né? E que demonstram uma perfeição, que demonstra realmente um resultado assim final perfeito, né? Eu lembro lá da Amazônia, onde eu morava, assim, numa casa perto da floresta, um pé de manga que tinha lá no meu quintal, né? Eu olhava para aquela manga e falei assim, mas é uma manga nativa mesmo, né? Eu ficava olhando assim e falei assim, caramba, que espetáculo de perfeição, né? A casca dela, né? Ela é perfeita, doce, isenta, né, de qualquer problema, de qualquer defeito genético, realmente uma perfeição. Então não é que a gente está querendo ser romântico aqui e ver propósito em tudo. Não, nem tudo que está na natureza surgiu necessariamente porque era da vontade de Deus que Vênus estivesse ali naquele local. Não é essa a ideia, né? Mas nós temos realmente vários exemplos específicos, né, de coisas que você percebe que teve um objetivo, uma intenção específica ali por detrás, né? Olha aqui, ó, nós temos aqui esse outro exemplo da banana, né? Olha que coisa mais prática, mais bem bolada, gente. Né? A embalagem, né? Que protege aí, né, por dentro a polpa, né? Olha só que delícia isso. É nutritiva, saborosa. E várias espécies, né? Isso aqui, por exemplo, é a banana maçã. Que delícia, cara. Ô, Alessandro, no seu vídeo você citou o exemplo da banana que há séculos atrás não era exatamente como a que temos hoje, né? Que a banana do formato atual foi aprimorada pela seleção artificial feita pelos homens. Sem problemas, né? Isso não tira o mérito do projeto inicial. Inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre isso e aí você vai entender melhor. Mas tem aqui outros exemplos. Olha só isso daqui, gente. Que cacho de uva, maravilhoso, né? Então a pergunta que vai surgindo na nossa mente é essa, né? Será que a colisão de moléculas que ocorreram acidentalmente, sem direção nenhuma, de forma aleatória, teria conseguido, né, produzir o que você nota, né? Um projeto tão perfeito como esse? Olha só que espetáculo, gente, da uva. Nós temos aqui também o abacaxi. Olha esse desenho do abacaxi. Inclusive tem um vídeo, vou ver se eu deixo aqui na descrição, que fala sobre os padrões que a gente encontra na natureza, né? Os padrões de desenhos, né? Normalmente padrões eles são desenhados, né, por pessoas inteligentes, né? Existem diversos na roupa, em objetos criados pelo homem, né? E na natureza a gente nota também diversos padrões de desenhos, né, de formatos bem elaborados, segue realmente alguns critérios, né, geométricos. Olha só que coisa mais linda, né, esse abacaxi. Ó, tem também os cereais, vamos ver se você descobre que cereal é esse daqui. Acho que tem muita gente aí que nem vai imaginar o que é. Aí dá pra ver aí? Olha só. Isso daqui é o que faz o seu pão, né? O pão
da padaria que você come, ele é feito disso aqui, ó, trigo. Realmente eu diria assim que é um cereal sagrado mesmo, né? É o que produz o nosso pão de cada dia. E também é muito bonito as hastes, né? Por onde o trigo nasce, também o envelope por onde ele permanece até ser colhido, né? Para proteger o grão, né? Aqui de dentro. E uma coisa muito também interessante, até o Marcelo Gleisi mencionou num dos seus vídeos, é como essas sementes elas foram desenvolvidas não só para nos servir de alimento, né, mas também elas foram desenvolvidas com a capacidade de produzir novas plantas. Então você come, né, o cereal, mas aquele mesmo grão pode ser usado para produzir centenas de outros. Um pé que vai nascer e vai produzir centenas de outros, de modo que você não vai ficar sem alimento pelos próximos anos e nem as gerações à frente vão ficar sem alimento. E isso tem sido assim há milhares de anos, né? Desde que o homem veio à existência. Então é muito interessante isso também, essa semente, né, que ao cair no chão ela germina. Que força é essa, né, rapaz? Que a partir de um grão desse tamanho, né, pode se transformar, inclusive, na maior árvore do mundo, a sequoia, que é a maior árvore do mundo, é um prédio de 300 andares aí, a semente dela é desse tamanho assim, ó. Então, como é que pode ali dentro, né, conter ali o DNA que vai então produzir um gigante como a sequoia, né? Nós temos também o arroz. Pensa nisso. Da próxima vez, inclusive, que você for almoçar, dá uma olhadinha no seu prato. Olha, o seu prato, ele revela muita coisa, viu? Muita coisa. E pode fornecer uma resposta muito clara a essa questão que nós estamos mencionando. Olhe dentro do seu prato. Até eu acredito que a partir de agora, você nunca mais vai sentar na mesa da sua cozinha como você antes sentava. Talvez você, na pressa, na correria, ia lá comer... comia e saía sem nenhuma reflexão. Acho que a partir de agora você vai começar a prestar mais atenção. Dá uma olhadinha dentro do seu prato, no arroz, no feijão. Sabe aquele dia que você elogiou o arroz e feijão? Mas que delícia de arroz e feijão. Poxa, olha esse mingau de aveia, né? Enfim, há muitos exemplos de cereais. Tem o amendoim, que é uma delícia também, né? É interessante também a casca dele, muito bem bolado, né? A maneira como a casca dele protege, né? No caso, os grãos de amendoim por dentro, né? Bom, eu poderia aqui citar muitos outros exemplos, né? De frutas maravilhosas, deliciosas, que muitas delas, milhares delas, vieram perfeitas da natureza e outras foram desenvolvidas, né, e aprimoradas também pelo homem. Então nós temos perfeição vindas desses dois grupos de frutas, né? Bom, eu vou citar aqui novamente, Alessandro, a frase que você usou. Não é verdade essa história que dizem que parece que as frutas foram projetadas com o objetivo de servir de alimento para os humanos. Bom, Alessandro, então é por acaso que elas acabaram se tornando o que elas são? Belas, saborosas, nutritivas e que serve, né? E compatíveis, totalmente compatíveis, né, com os nossos órgãos digestivos, proporcionando aí os tijolos da vida. Então isso foi por acaso? Puxa, rapaz, que coincidência feliz, viu? Que acaso feliz que nos proporcionou, né? Termos aí toda essa abundância, né, de alimento que nos dá alegria, nos faz sentir satisfação, sentar com a família ali na mesa, né? Mas assim, o que me chamou a atenção foi a frase que você usou aqui, cara. Se há alguém que fez as frutas, esse alguém somos nós mesmos, cara. Alessandro, o que você quis dizer com essas palavras? Você quis dizer que todo o mérito da existência das frutas vai para os humanos? Bom, se a sua intenção foi passar essa ideia, nós encontramos nessa declaração um erro muito grande, né? Então eu vou ilustrar para você entender.
Imagina que eu esteja visitando um amigo e, e aí eu vejo assim o filho dele tendo acabado ali de fazer uma casinha de Lego. Sabe aquele brinquedo que tem aquelas pecinhas, né? E aí eu pergunto assim para o menino, quem foi que fez? Aí ele diz assim, foi eu que fiz. O que você entenderia dessa frase? Ah, foi eu que fiz. Bom, você entendeu que ele já reuniu aquelas peças pré-existentes, usou a sua inteligência e conseguiu fazer ali uma casinha. Embora essa frase ela não está errada, no sentido de que realmente foi a criança que fez. Mas assim, quem realmente deu origem àquela casa ou aquelas peças não foi a criança, né? Foi uma equipe de matemáticos, engenheiros, da fábrica de brinquedo, que passou às vezes anos, né, desenvolvendo, fazendo as medições, para deixar tudo pronto, aquelas peças, e o mérito da criança foi apenas ter feito, brincado ali, né, com aquelas peças, ter conseguido dar um novo formato a ela, nada mais. O mérito dela acaba por aí. O mérito maior, né, daquele feito, né, na verdade, deve ir para os inventores do Lego, né? Então, do mesmo modo, o mérito que os humanos têm é simplesmente terem usado a sua inteligência, né, para selecionar artificialmente as melhores frutas e de modo que nós temos hoje frutas diferentes das que eram usadas há tempos atrás. Sem problemas, parabéns para os humanos, né? Mas assim, afirmar que foram os humanos que deram origem, acredito que não foi isso que você quis dizer, né? Claro que isso seria um absurdo. Então, obviamente, não foram os humanos que fizeram surgir as frutas, os cereais e assim por diante, né? Eles já vieram para a gente pronto, inclusive a boa parte, muitos do que nós temos hoje em mãos são essencialmente como semelhantes, né? São essencialmente os mesmos, né, que já existiam muito antes do homem começar a fazer a seleção artificial das frutas, né? E aí então a pergunta, né? Mas caramba, como que foi se originar tamanha variedade, beleza e nutrição, né, nessas frutas todas que eu mencionei para vocês? Carlos, mas foi através da evolução. Não, sem problemas. Não vejo problema nenhum no processo. A pergunta é, independente se foi através de um processo gradativo, no caso da evolução, ou se foi através de uma ação rápida, direta, isso aí tem a sua importância também, saber como, né, se desenvolveu, mas o mais interessante para a gente nesse momento é saber o porquê, né, o que deu origem. Então, ao analisar todas elas, o que fica muito claro, Alessandro? Fica muito claro. Eu apelo agora para a sua inteligência e, sobretudo, para a sua humildade, porque, olha, admitir isso exige humildade, viu? Eu vou estar lançando um vídeo que explica por que muitos ateus não dão um abraço a torcer, né? E não admite claras evidências, né? Você admitir a possibilidade que realmente existe um ser maior, mais inteligente, mais poderoso do que você, querendo ou não, exige muita humildade, né? Tem até um vídeo do Luiz Felipe Pondé que ele fala sobre a dificuldade que as pessoas têm de admitir que existe alguém melhor do que elas. Isso aí no trabalho, na escola, em várias ocasiões do nosso dia a dia. Mas essa dificuldade eu percebo também entre os ateus, né? Querendo ou não, você tem que admitir, né, que, poxa, eu sou subordinado, né? Eu não estou com essa bola toda, não. Eu tenho alguém que tem mais poder, mais sabedoria do que eu. E isso tem implicações que não agradam, causam desconforto, né, em alguns ateus, né? Se as evidências começarem a apontar para essa direção, eles vão ter que admitir que todos nós teremos que admitir que nós estamos aqui usufruindo de coisas que não foi a gente que fez. Tipo assim, igual quando você pega emprestado um objeto de um amigo. Você vai ter que prestar contas pela maneira como você usou aquilo, né? Você não é dono de si mesmo, né? Você tem alguém a prestar contas. O seu corpo, as frutas e tudo mais
não foi você que fez, né? Não foi você que trabalhou para fazer. É como quando eu empresto para você o meu carro, né? Uma hora ou outra eu vou perguntar, e aí, você cuidou bem do meu carro ou não, né? Uma coisa que não é a gente que fez, não é eu que trabalhei, né? Eu peguei emprestado, então que prestar contas, né? Tem uma certa responsabilidade, né? Da maneira como eu estou usando, né? Então, o que fica evidente, né? A gente analisando tudo isso, fica muito claro, né, que a grande variedade das frutas e o seu valor nutritivo, a sua beleza, os seus sabores maravilhosos, tão diversos, você percebe que foram elaborados com uma intenção específica de servir para os humanos. Então, não parece ser razoável concluir que... não, é por acaso que elas são saborosas. Acabou que deu certo, que surgiu essa grande variedade e compatível com os nossos órgãos digestivos, estômago. Acabou que deu certo. Simplesmente isso. Olha só, que coincidência, que acaso feliz, né? Essa conclusão ela não parece satisfazer a nossa inteligência, né? Alessandra, se você me permite, eu faço questão, sabe, de te mostrar novamente essas frutas. Você já conhece, né? Mas olha só, lá no seu coração, no seu íntimo, você se satisfaz com a ideia de que moléculas que foram se chocando ao acaso, aleatoriamente, conseguiu então produzir projetos tão bem elaborados, né, com essa casca, né, que eu mencionei para você, que são muito bem boladas, né, servem como aí uma embalagem que protege então o conteúdo de dentro. Olha só que maravilha, né? Parece que há 5.000 espécies diferentes de maçã, além de tantas outras frutas. Aqui, né, o cereal sagrado, olha só, a aveia, né? Então, a pergunta que eu faço, apelando para a sua inteligência, para os pensamentos que você tem realmente no íntimo, talvez você não se sinta à vontade em revelar, talvez, o que você pensa lá no íntimo, né, após uma consideração como essa a que fizemos, né? Mas eu tenho certeza que a partir de agora você vai sentar na tua mesa, né, na hora do almoço, na hora do café, e não vai apenas comer com pressa ali e muito menos cuspir no prato que come. Por que eu estou dizendo isso, Alessandro? Eu vou abrir meu coração para você, sabe, Alessandro? Como um irmão. Eu considero você como um irmão, cara. Eu gostei muito de te conhecer, inclusive. Você é muito educado, né? Eu fiquei muito triste, sabe, Alessandro, quando eu vi sair da sua boca, ao se referir à causa, né, disso tudo, você, ao se referir à figura, né, de um criador inteligente, você o chamou de design demente, cara. Rapaz, eu fiquei tão triste de ouvir isso de você. Eu já ficava triste de ouvir isso do Antônio Miranda e de outros, né? Mas eu pensei assim comigo, cara, mesmo se não existisse um criador, vamos imaginar uma hipótese improvável de que isso tudo surgiu por acaso, ainda assim essa frase ela não refletiria gratidão pela vida, sabe? É como cuspir no prato que come, né? A gente faz lembrar assim, aquele adolescente que tudo foi feito para ele, o trabalho que os pais dele tiveram para criar, e quando ele pega uma idade, ao invés de dizer um obrigado, pelo menos, né, demonstrar gratidão, ele vai se rebela contra o seu pai e começa a defamar o seu pai, xingar. É uma cena terrível, né? Um filho adolescente xingando o pai, batendo na mãe, né? Ou seja, esqueceu de tudo aquilo que usufruiu, né? De tudo aquilo que usufruiu graças ao trabalho que os pais deles tiveram, né? Então, você observando, você nota nessa grande variedade de frutas, legumes, verduras, cereais, né? Você nota um trabalho de projeto, né? Fantástico, né? E você percebe que isso aqui foi feito por ser humano, cara. Não é que eu estou querendo tirar uma conclusão que confirme a minha crença, não é isso. Eu só estou querendo ir pelas evidências. Você percebe que isso aqui parece que foi elaborado com muito carinho, com muito esmero, né? Para te servir, para te beneficiar. Né? Tá na cara que
essas frutas dão sinal de projeto inteligente, de intenção, de te dar prazer, de manter, continuar te mantendo com vida. E quantas vezes você já usufruiu em família momentos maravilhosos, né? Quantas vezes você já elogiou, né? Puxa, que fruta maravilhosa, que delícia, quantas vezes? E quando eu imaginava que você fosse expressar, Alessandro, alguma gratidão por isso, você se refere, né, a provável causa dessas maravilhas, você o trata como design demente, cara. Então isso aí eu acho, Alessandro, que é resultado da associação que você está tendo, né, com os ateus militantes. Olha só o que está acontecendo com você. Cara, eu tô abrindo meu coração para você, cara. Eu tô sendo sincero, sabe? Isso aí é o resultado da associação com os ateus militantes, né? Então, na minha opinião, é cuspir num prato que come, né? Então, essa é uma frase que eu não considero apropriada. Mesmo se não existisse um criador, eu não acharia que seria uma frase apropriada, né? Ela não reflete nem um pouco de gratidão, de reconhecimento pelo bem que a gente recebe, né? Olha, eu gostaria de concluir esse vídeo lendo para você o primeiro versículo da Bíblia, né? Diz assim, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha, ainda que você não creia no Gênesis, ainda que você o considere um relato simbólico, né, sobre a origem das coisas na Terra, não, sem problemas, né? Mas a ideia em si, né, esse primeiro versículo transmite em si a ideia de que muitas coisas que vemos na Terra foram desenvolvidas, né, foram elaboradas por uma mente inteligente. Essa é a ideia, né? Bom, ao analisar essa e muitas outras evidências, que inclusive na descrição aqui tem o vídeo que eu estou esperando você comentar ele, né, sobre a semelhança entre código de barras e código genético, o conjunto todo das evidências que nós temos disponíveis, e são muitas, milhares, parecem apontar para essa direção mesmo, né? Da existência mesmo de um criador inteligente, com poder, com um grande poder e capacidade mental muito superior à dos humanos. O QI do universo, né, a inteligência que a gente vê na natureza, ele realmente parece infinito, parece que não tem limite, né? E o que eu costumo dizer aqui, Alessandro, é o seguinte: o nosso maior desafio, na verdade, não é descobrir se houve uma direção inteligente, um criador inteligente. As evidências, elas parecem muito claras nesse sentido. Nosso maior desafio, Alessandro, é saber quem foi o responsável, né? Teve mais de um, né? Qual teria sido o propósito dele? Qual teria sido o propósito final? Algumas coisas dá para ver na cara, né, que realmente foram criados com um propósito específico. Dá para perceber, por exemplo, que as frutas foram desenvolvidas com o propósito final, né, de servir de alimento para os homens. Isso é fácil perceber. Quer ver? Vou dar um outro exemplo para você que é fácil também perceber, que dificilmente está ali por acaso, né? Mas também que foi coisas que quem fez tinha a intenção de ser usado, né, um para o outro. Não só a maçã para a boca, né, para a alimentação, mas o corpo do homem, o corpo da mulher também, né? É um projeto incrível também, né? No caso, os órgãos genitais, a maneira como são compatíveis, o fato dos dois órgãos conter terminações nervosas que geram prazer para os dois, o encaixe perfeito que gera novos descendentes, né? Então é outra coisa também que muito difícil você imaginar que foi por acaso, puxa, deu certo que os dois órgãos acabou que encaixou direitinho, foi por acaso, né? Inclusive a origem do sexo é uma questão difícil, né? Também para os evolucionistas explicarem. Mas enfim, é outra coisa também que você nota que foi feito mesmo, né? Com um propósito específico de se unirem para gerar descendentes
e para formarem famílias, né? Enfim, tem outros exemplos também que você olhando assim dá para perceber que ali houve uma intenção prévia de uma coisa servir para outra, em se encaixar na outra, né? Agora, o que a gente não sabe é por quê, né? Por quê? Qual foi o propósito, qual foi a intenção, o que ele tinha em mente quando fez isso, né? Foi só um teste que ele queria fazer nesse planeta, ou tinha um propósito maior, né? Isso eu não posso dizer para você, não tem como a gente saber só de olhar na natureza. Teria que haver uma revelação da parte dele, ele teria que se apresentar e explicar isso daí, né? Eu sozinho não consigo descobrir isso, né? A Bíblia afirma ser, né, esse meio de comunicação dele, né? Bom, bora ver, né? Nada é impossível nesse universo, né? Aí tá aí para ser investigada, para ser examinada, né? Mas assim, o que dá pra gente concluir só de observar a natureza, muita coisa dá pra gente aí perceber sem nenhum problema, não vejo dificuldade nenhuma, né? Aí, Alessandro, se você quiser comentar esse vídeo, fica à vontade, pode gravar um vídeo aí, pode entrar em contato comigo, né? Mas se você achar que as ideias são razoáveis, se no seu íntimo você disser, não, Carlos, realmente eu tenho que admitir que isso faz sentido mesmo. Acho que o nosso maior desafio é descobrir a identidade, né? Saber, afinal, quem teria criado isso e para que propósito, né? Aí, nesse caso, nosso diálogo deve prosseguir, que eu gostaria de conhecer. Gostaria muito de saber das minhas origens, né? Falando sobre isso, então eu fico aqui no aguardo do seu vídeo comentando, então, a respeito do que a doutora Ana explica, né, sobre a semelhança de diversos códigos, né, código genético, código Morse, o Braille, com o código genético. As diversas semelhanças são incríveis, né? E aí eu fico aqui aguardando não só a seu comentário sobre esse vídeo, mas também o Kennedy prometeu para mim que ia comentar também esse vídeo, né? E aí a gente fica aqui no aguardo. Eu agradeço aí a atenção de vocês, desculpa a demora em responder, né? E aí a gente vai se falando então por aqui.